Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta aula nesse curso de desenho. A gente está quase chegando no final, tem só mais essa aula e mais uma para vocês aprenderem a desenhar. Nessa aula a gente vai falar sobre elipses e cilindros. É uma aula extremamente chata, é um assunto muito difícil de entender. Então eu peço que vocês se dediquem, que vocês se concentrem bastante na aula, porque ela realmente é muito chata, mas eu tenho um segredo, tá? Eu vou apresentar para vocês uma técnica extremamente simples, que depois de aprender toda a parte da teoria, a gente vai poder aplicar isso de uma forma bem tranquila, de uma forma bem suave, para vocês poderem aplicar elipses e cilindros nos desenhos de vocês, sem que eles fiquem parecendo estranhos e fora de perspectiva, tá? Pode ter certeza que a aula vai ser muito chata no começo, mas depois eu vou trazer um insight muito legal para vocês. Lembrando que quem quiser aprender a tatuar do zero, do início, desde a compra de materiais, até aprender todas as técnicas para aplicação em pele humana, ainda receber um curso de marketing e o nosso grupo de estudos de desenho, onde a gente vai trazer um curso completão de desenho, podem se inscrever no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente baixou o valor de 799 para 297 até o final do mês, então aproveitem, corre lá, compra o curso, participa lá, que tu vai aprender muita coisa, vai ter muito conteúdo para aproveitar. Então, sem mais delongas, bora pegar a nossa Deco 01V3 e bora estudar. Bom, galera, vamos então para a nossa quarta aula, a nossa aula de elipses e cilindros, tá? Essa aula aqui é a aula que 90% da galera fugiria, mas como vocês são demais, vocês também vão fugir. Mas essa aula é uma das aulas, ela não é uma das aulas mais importantes, ela é só uma das aulas mais difíceis e mais chatas mesmo. Mas eu garanto para vocês que eu tenho uma solução para a gente não passar por essa chatice, certo? Então, nessa aula 4 a gente vai falar sobre elipses e cilindros. E eu só vou falar sobre isso porque ele realmente era muito... Ele realmente é muito difícil da gente conseguir entender de uma forma mais orgânica. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, a gente faz aquele teste dos cubos, né? Cara, vocês vão ver que os cubos, vocês vão fazer várias vezes, e daqui a pouco... não é nem orgânica que eu quis falar, é intuitivo. Vocês vão fazer de forma intuitiva, tá? Então, vai dar tudo certinho, vai estar 100%, vocês vão conseguir fazer os cubos de vocês. Quando vocês verem alguma coisinha, vocês vão tentar arrumar ele, que ele está fora de perspectiva e tudo mais. Mas as elipses e cilindros é o que mais passa despercebido, tá? Só uma coisa que eu vou falar nessa aula aqui, só em live para vocês. Salve, BNK, beleza? Que eu não falei na aula anterior, que eu deveria ter falado, que é a aula de cortes, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico para a parte do curso. Olha isso aqui. Se a gente fizer um cubo, mais ou menos assim, tá? Puta, isso era bem importante para falar da importância de rotacionar cubos e tal, porque a galera só quer saber de desenhar personagens, né? Então vamos lá, a gente tem uma caixa aqui, certo? Olha isso aqui. Se eu pegar essa caixa, dividir ela no meio aqui, certo? Dividir ela no meio, tá? Agora, eu vou dividir ela no meio na vertical também. Dividir ela no meio, tá? Vou só fazer um ponto mais fraquinho aqui, porque aqui a gente vai ter que adaptar. Agora eu vou pegar essa medida aqui. Então vamos lá para um azulzinho, né? Eu vou pegar essa medida aqui, ó, e vou encontrar metade dela, que vai ser aqui, né? Então vamos lá para metade dela, ó. Eu vou pegar esse ponto e vou ligar aqui, ó. Aqui, olha que doido. A gente tem uma cabeça. Tá vendo? Para ela ficar mais direitinha, a gente vai usar isso aqui, ó. Inclinar nossa caixa um pouquinho. Assim, tá? Assim, certo? Então ela não vai ser tão quadradinha. Ah, mas eu quero fazer uma caixa assim, no caso, né? Assim, ó. Certo? Corta ela no meio. Encontra a metade disso aqui. Depois a outra metade junta aqui. Olha isso aqui. Vou até fazer isso aqui direitinho para vocês visualizarem. Nem pensa tanto como a cabeça de um ser humano, mas pensa como a cabeça de um ciborgue,
tá? Aí, de novo, vamos supor que a gente quer... botar ela mais ou menos nesse ângulo aqui, tá? Corta ao meio. Acha o meio aqui depois dessa outra metadinha. Tum. E aí a gente tem aqui... nossa cabeça. Olha que doido isso aqui, cara. Cabeça, ombro, joelho... não, tô brincando. Aqui a gente vai ter a nossa área da orelha, né? A nossa orelha aqui. Maxilar, orelha. E aí, olha isso aqui. Isso aqui eu não domino muito bem, tá? Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui. Se a gente fizer isso aqui, ó... vou fazer em vermelho aqui. Se a gente fizer isso aqui, ó... a gente tá mais ou menos fazendo a altura da cabeça com a sobrancelha. E se a gente fizer isso aqui, a gente tá mais ou menos fazendo a altura da maçã do rosto com o queixo, né? Lógico que a gente vai alinhar o queixo aqui pro meio. E aí, a gente tem mais ou menos a altura dos olhos. Então, mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ligar isso aqui, né? Aí vamos pegar essa metadinha aqui, ó. Ligar aqui. Eu sei que aqui é a altura dos meus olhos, mais ou menos. E aqui seria o resto do meu rosto. Tá vendo? E aí tem um esquema que a gente consegue tirar a nariga direto por aqui, ó. Tá? Então é mais ou menos assim. Tá? Mas eu vou trazer isso aqui mais estudadinho pra vocês numa outra aula lá pro coisa direitinho, tá? A gente tem a nariga aqui. Aí mesma coisa aqui, ó. Isso aqui pra gente saber mais ou menos de planos, tá? Ali, ó. Aí a gente tem a nariga. E o nariz ele vem mais pra baixo, esse que é o rolê. Mas enfim. O que vocês acharam? Isso aqui dá toda a ideia pra eu fazer, por exemplo, ó. Fazer a cabeça da pessoa. Aí eu sei que aqui vai a sobrancelha. Aqui vai o olho. Aqui vai o nariz. E aqui vai a boca, ó. Muito doido, né? E a gente tem que manter isso aqui para ele não ficar com cabeça de alien. Sempre que eu faço, ele fica com a cabeça de alien aqui. Tá? Sempre que eu faço, ele fica com a cabeça de alien. Mas aqui a gente vai ter mais ou menos a altura da orelha. E aí a gente vai ter aqui, ó. Olha que massa isso aqui. É um pouco mais inclinado aí. Aqui, ó. A gente vai ter um cilindro, que a gente vai entender logo mais, que é onde a gente coloca o pescoço do ser humaninho. E a gente consegue trabalhar de uma forma bem mais suave, bem mais tranquila em relação ao rosto. E aqui, olha que legal, a gente consegue fazer a rotação de rosto da forma que a gente quiser, ó. Aqui a gente sabe que é a sobrancelha, aqui é o olho, aqui é a sobrancelha, aqui é o olho, aqui é a boca. Ó, tá vendo que eu faço cabeça de ET? É porque a nossa cabeça ela é meio de ET na real, tá ligado? Mas o pescoço ele vem bem aqui de trás, então acho que essa cabeça poderia terminar aqui assim, tá? Ali, ó. Tá vendo? E aí, mesma coisa aqui, né? A gente tem a pessoa aqui, essa aqui ficou muito bom, porque ele tá pequenininho, daí não tem como eu detalhar muito, né? Então, olha como é importante aquela rotação que a gente estava fazendo, aquela rotação que a gente estava fazendo de caixas, sabe? Como ela agiliza a gente, inclusive, para fazer esses rostos de personagem,
certo? Fica muito mais fácil da gente entender de uma forma mais simples, assim, né? Elipses. Pra quê? Por quê? Precisa disso? E a verdade é que, infelizmente, sim, tá? Mas, calma. Cara, eu quero que vocês entendam que eu vou trazer uma forma muito simples e suave de vocês fazerem cilindros, de vocês entenderem as elipses em perspectiva, certo? Os círculos em perspectiva, tá? Isso aqui é a primeira vez, não é a primeira vez, mas é uma das vezes que eu vou concordar com o Capiroto aqui, porque ele diz, estuda elipses. E é isso. Mas eu quero que vocês, eu quero trazer esse diferencial para a gente poder levar mais suave esse estudo de elipses, tá? A compreensão é a chave, tá? Na teoria, cara, na teoria, nós vamos ter um x perfeito, tá? Na prática, se tu fizer um x assim, se tu fizer um x assim, cara, quando tu fizer um x assim, tu vai perceber que é um x, tá? O que não dá é para fazer assim, ó. Tá, aí pareceu um y, beleza. Mas o que eu quero que tu entenda é que a prática ela é diferente da teoria. E a não ser que tu queira reproduzir exatamente a parte técnica, tá? Exatamente a parte técnica, a tua prática ela precisa ser principalmente sobre isso aqui, ó. Compreensão. Entender como as coisas funcionam, qual é a diferença de quando está em proporção, quando não está em proporção, em perspectiva e tudo mais. É isso que é importante tu entender. Ah, mas pô, tal elipse ficou desalinhada. Cara, se é um desalinhamento mínimo, não tem problema. Só que tem desalinhamentos que são mínimos e eles causam um problema grandão que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, beleza? Então vamos entender lá o que é uma elipse, tá? Uma elipse, basicamente, é um círculo em perspectiva, certo? Então quando a gente tem o círculo aqui, ele está retinho, certo? Ele está retinho, não que nem esse que eu desenhei aqui no caso, mas esse círculo aqui dentro ele está perfeitinho. Quando a gente vira a nossa caixa, então aqui a gente tem uma caixa, né? Quando a gente faz a rotação dessa caixa, certo? A nossa elipse está dentro dessa face aqui, dessa face do cubo. Então, nessa face do cubo, o que a gente tem? A gente começa a ter uma elipse. A elipse é o círculo em perspectiva, certo? Conforme essa caixa vai virando mais e mais, então imagina que aqui eu tenho um eixo dela, né? Ela está girando para cá, certo? A minha elipse ela vai ficando menor, então tu tá vendo que aqui ela tem um espaço, aqui ela já tem um espaço menor. Se eu chegar no ponto de fazer isso aqui, ó, a minha elipse ela vai ser bem mais achatada, certo? Ela vai ser bem mais achatada, tá? Então ela vai ficar bem achatadinha, ó, uma área bem pequenininha, certo? Então beleza, vamos lá. Mesma coisa acontece quando a gente faz a rotação para outros eixos. Então vamos supor que esse aqui é o nosso eixo, a gente rotacionou ela aqui. A gente está vendo que a elipse ela vai achatando, ela nunca fica um círculo certinho, porque é como se esse círculo achatasse. Então, ao invés da gente ter um círculo normal, a gente vai ter uma elipse, que é um círculo mais achatado. Certo? Beleza. Entendido o que é uma elipse, tá? Uma coisa importante que eu quero falar, uma elipse não é uma oval, tá? A oval pode ser uma elipse, certo? Mas a elipse não vai ser um oval necessariamente. Porque um oval é isso aqui, ó. Tá? É um ovo, né? Porém, a gente pode ter um oval assim. E se esse oval for assim, a gente tem uma elipse, tá? A gente já vai entender essa parte aqui, a anatomia da elipse, certo? Antes da gente ir para a anatomia da elipse, eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente vai fazer isso futuramente, então eu quero que vocês entendam isso por agora, tá? A gente vai aprender a fazer essa medição de quadrados em perspectiva, certo? Porque quando a gente tiver uma elipse aqui, a gente vai saber o tamanho da outra, depois o tamanho da outra, depois o tamanho da outra, depois da outra, da outra e da outra. Tá vendo que ela vai diminuindo, né? Então, como que a gente vai saber fazer essa divisão de quadrados em perspectiva? Isso nesse caso, por exemplo, eu tenho uma roda aqui, né? Eu tenho uma roda. E aí eu tenho o carro que ele tá lá com a outra roda aqui. Qual o espaço entre ele? Duas rodas. Eu preciso saber medir esse espaço certinho, tá? Isso aqui vocês vão usar, tá? Podem anotar que vocês vão usar, é bem importante, é bem pertinente. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma caixa, um quadrado, né?
Um quadrado certinho, perfeito, tá? Nesse quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar as laterais dele, certo? As diagonais, e vai encontrar o centro, tá? Do centro, a gente vai puxar as linhas, ó. A linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo. Seguindo sempre a nossa fuga correta. Então, nesse caso, a gente está vendo de frente, a gente vai seguir isso aqui com a nossa fuga sempre paralela. Beleza? Show de bola. Vamos lá, então. Feito isso, a gente vai pegar esse lado, tá? Esse lado aqui, essa ponta. Deixa eu botar em azulzinho aqui. A gente vai pegar essa ponta e vai trazer ela em direção ao nosso meio. Qual meio? Lembra que a gente fez um traço aqui no meio? Esse traço vai encontrar essa linha aqui do meio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Até que essa linha encontre o meio e a minha linha lá de baixo. Tá vendo? Ela encontrou aqui e aqui, certo? Fechou? Então, isso significa que daqui para cima é o meu quadrado. Essa medida é exatamente igual a essa, tá? Seguindo esse método. Então, isso tu vai reproduzir para sempre, ó. Pá, pegou a linha daqui, cruza com essa e encontra nessa aqui, tá? Vamos fazer mais direitinho, que ali eu fiz meio bagunçado. Ó. Encontra aqui e encontra aquela lá de baixo. Encontrou essa lá de baixo, aqui vocês podem passar, tá? Não precisa chegar no pontinho e parar. Encontrou essa de baixo, nesse encontro aqui é onde tu vai levantar a tua linha e vai ser o teu novo quadrado. E assim tu segue infinitamente, tá? Por que eu ensinei a fazer isso aqui? Porque quando a gente estiver em perspectiva, a gente vai fazer dessa forma. Então, quando a gente estiver em perspectiva, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter o nosso quadrado, certo? Nosso quadrado aqui. Do nosso quadrado, a gente vai fazer a mesma coisa, medir o meio. E dessa medida do meio, a gente vai, ó, pegar esse meio e jogar lá para nossa fuga. Certo? Jogou lá para nossa fuga. Agora a gente vem com a linha de cima e joga para fuga. E vem com a linha de baixo e também joga para fuga. Fechou? Beleza. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, ó. O mesmo. A gente vai pegar esse ponto aqui de cima, vai fazer esse ponto passar por aqui e depois por aqui. Então vamos lá. Pegou isso aqui, passou pelos dois. Essa linha é o meu ponto onde fecha o meu quadrado. Então esse quadrado é equivalente a esse quadrado. Só que como eles estão em perspectiva, vai diminuindo. E por ir diminuindo o quadrado, a gente não sabe como medir exatamente. Então é dessa forma que vocês vão saber medir quadrados exatos em perspectiva, beleza? E aqui, cara, tu vai seguir isso aqui pro resto da vida. Cruza aqui também. Pegou? Beleza. Então aqui é meu outro quadrado. E vai fazendo lá, ó. Cruzou aqui. Então meu quadrado é aqui. E assim a gente vai indo. Ó. Tá vendo? Quando chegar lá no final... Quando chegar lá no final, ó. A gente já tem o quadrado bem menorzinho, né? Olha isso aqui. Como ele já está muito mais achatado do que esse aqui, por exemplo. Né? Por conta da perspectiva, óbvio. Certo? Então, aqui não tem mistério. Aqui não tem mistério. Eu só queria explicar isso para vocês. Mas é importante que vocês façam isso até vocês entenderem. Cara, não tem mistério aqui. Não tem mistério. Fez o teu quadrado, acha o meio, pega a linha do meio e joga lá para a fuga. Mesma fuga de cima e a mesma fuga de baixo. Fechou a fuga lá, agora não tem mistério. Tu vai pegar esse aqui, vai passar por aquele meinho, esse meinho aqui, e vai encontrar para cá. Tá? Então esse aqui vai ser meio que o mesmo quadrado. Certo? Não tem mistério. O que eu quero que vocês façam aqui? Tá? Eu quero que vocês peguem isso aqui e repitam várias vezes. Várias vezes mesmo, tá? Quantas vezes? Até tu entender isso aqui. Cara, tu entendeu agora na aula? Beleza. Faz aí no papel depois. Faz no papel sem problema nenhum. E vê. Pô, realmente entendi. Pronto. É isso. Porque tu vai usar isso em algum momento. Tá? Tu vai usar isso em algum momento. Certo? Então vamos lá. Uma coisa que eu queria explicar, tá? Sobre os cilindros. Certo? Desculpa. As elipses. As elipses, tá? Elas também seguem a mesma lógica dos cubos. Então, o cubo, quanto mais perto da perspectiva,
menor, da linha do olho, menor é a área que a gente vê. Quando ele está mais para baixo, quando ele está mais longe da nossa linha do olho, maior é a área que a gente enxerga, certo? Então, quando a gente for fazer elipses em perspectiva, a gente tem que ter em mente essa perspectiva atmosférica, né? Que ela vai aliviando o peso de linha, lembra? E também a gente tem que considerar que os cilindros, conforme eles vão indo de um lugar para o outro, mais para o fundo, eles vão ficando menores, tá? Até chegar lá e ficar bem pequenininho que a gente não vai conseguir enxergar. A gente só enxergaria isso aqui, tá? Se chegar na linha do olho, vamos botar por exemplo aqui do ladinho, ó. Chegar na linha do olho, a gente só vai ver isso aqui do cilindro, da elipse no caso, né? Então a gente não vai ver nenhuma alteração aqui em cima, tá? Quanto mais afastar da linha do olho, da linha do horizonte no caso, maior a nossa área, beleza? Isso aqui a gente não precisa se apegar muito, certo? Mas vamos lá então entender a anatomia da nossa elipse. Cara, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Qual a diferença de uma elipse para uma coxinha, ou no caso para uma oval, certo? A diferença dela é que é o seguinte, se a gente pegar a nossa coxinha, deixa eu pegar a coxinha aqui. Ó. A diferença é que assim, se a gente pegar a nossa coxinha, tá? E dividir ela no meio, a gente não divide com um colega, não, tô brincando. Pegar ela no meio aqui, ó. E aqui no meio, esses lados são diferentes. Na melhor das hipóteses, eu posso ter esse lado igual a esse e esse lado igual a esse, tá? Mas o que difere uma esfera de uma coxinha ou de uma oval, tá? O fato de que o lado 1, 2, 3 e 4 são exatamente iguais, porém eles estão em posições opostas. Então isso significa que se eu pegar minha elipse e dobrar ela no meio, então por exemplo assim, se eu pegar essa parte aqui e dobrar ela para lá, trazer ela para cá, ela vai ficar igual, certo? É como se a elipse fosse isso aqui. Quando eu dobro, ela fica igual. Da mesma forma, se eu pegar essa linha aqui, azul, tá? E dobrar para cá a minha elipse, então pegar esse lado e jogar para cá, ele vai preencher exatamente essa mesma área, certo? Então, uma elipse, ela tem todos os lados iguais. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem na elipse um eixo menor, assim como a coxinha, que aqui a gente tem um eixo menor, e a gente tem um eixo maior, tá? Um eixo menor e um eixo maior. Isso é bem importante entender. Para a gente conseguir fazer o que a gente está querendo fazer, aquela sacada que eu vou dar para vocês, a gente precisa entender muito bem esse conceito, que a elipse ela tem um eixo menor, então um eixo menor aqui e um eixo maior aqui, tá? É muito importante entender esse conceito. Eixo menor, eu até vou colocar em outra cor aqui. E eixo maior. É muito importante entender esse conceito de eixo menor e eixo maior, tá? Esses eixos, eles vão estar alinhados em 90 graus um com o outro, tá? Ou seja, eles não vão estar, por exemplo, assim, ó. Tá? Isso aqui não é uma elipse, tá? A elipse, ela vai estar alinhada 100% os dois lados com a mesmo tamanho, todos eles, tá? Isso é a anatomia de uma elipse, certo? Então vamos lá. Entendido isso, entendido que o lado 1 tem o mesmo tamanho do lado 2, do lado 3, do lado 4, todos os lados são iguais, aí a gente passa a ter uma elipse, certo? Ou seja, isso só pode acontecer dentro de um quadrado, né? Mas nem se apeguem muito a isso, porque isso não é muito problema, tá? Então vamos voltar para nossa elipse enquanto ela ainda é um círculo, tá? Que ela está exatamente de frente num quadrado exatamente alinhado, certo? Então beleza. O que a gente tem aqui? Uma forma errada e uma forma correta. Então, eu até vou colocar em verdinho aqui a nossa forma correta, para a gente poder saber o que é errado e o que é correto, tá? Então, olha só. Por que quando a gente vê esse exemplo aqui, por que isso aqui está errado? Concorda que parece que o círculo não coube aqui dentro? Parece que esse círculo não coube aqui.
Por mais que isso aqui seja um círculo direitinho, assim como ele é aqui, ele não coube, não tá legal. Isso aqui não tá bom. Porque ele tá só achatado, ele tá só ovalado, ele não seguiu essa perspectiva aqui, ó. É como se a gente tivesse feito isso aqui e só rotacionado ele pro lado. Então é como se ele tivesse assim, ó. Entendeu? E aí ele ficaria mais ou menos assim, na verdade um pouco menos aqui, assim, ó. Tá? É como se ele tivesse assim, porque aqui ele faria sentido, certo? Só que nesse caso aqui, a gente rotacionou ele pro lado e a gente está vendo de cima. A gente está vendo o topo. Aqui a gente não vê o topo. Então a gente está vendo de cima. Então, esse círculo não cabe aqui, por mais que ele seja uma oval. Então, ó, a gente tem um eixo menor e a gente tem um eixo maior, tá? E eles têm os quatro lados iguais, certo? Mas por que ele não está encaixado aqui? Porque ele não segue a nossa perspectiva. Diferente dessa elipse aqui, que nessa elipse aqui a gente tem o quê? A gente tem o eixo menor, a gente tem o eixo maior, os quatro lados condizem, estão em 90 graus aqui, tá? E eles estão buscando a profundidade, a nossa profundidade. Então ele está seguindo a nossa perspectiva aqui, tá? Porque o cilindro, a elipse, ela também é afetada pela perspectiva, o círculo no caso. Nesse caso aqui, ele está sem perspectiva de vida. Sem perspectiva, e aqui ele está com perspectiva. Tá? Mesma coisa aqui, olha só que curioso, cara. Aqui a gente tem um círculo certinho. Por que esse círculo certinho não cabe? Ele parece até que tá saltado para fora, né? Ele parece que fica meio estranho aqui. Por que ele tá... Por que ele não cabe aqui? Ó, parece uma bola aqui, né? Não parece que tá dentro, na face. Porque ele não segue a perspectiva. Aqui a gente tem lados iguais, tá? Então a gente não tem eixo menor e eixo maior, mas a gente tem lados iguais, o que mostra que isso aqui é um círculo. Só que esse círculo está errado. Por que ele está errado? Porque ele não segue a profundidade, ele não segue a nossa perspectiva, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem ele seguindo a perspectiva, certo? Ele está seguindo a nossa perspectiva aqui, tá? Então, por isso, a gente tem um eixo maior, um eixo menor, que é esse daqui, tá? E aqui a gente tem os quatro lados iguais em termos, porque, de novo, eu estou fazendo isso tudo sem medir, né? E aí, por ele seguir a perspectiva, a gente consegue olhar para esse cubo e dizer, beleza, tem um cilindro aqui. E daí a gente pode até achar que esse cilindro faz assim, ó, ele tem um buraco aqui, cria um buraco aqui assim, sabe? Ó, tá vendo como a gente consegue entender isso como uma elipse? Se a gente fizer isso aqui, ó, olha como não dá, não desce. Tá vendo? Não desce que isso aqui parece uma bola. Isso aqui parece uma bola. Diferente disso aqui, que é um cilindro, uma esfera em... Meu Deus, gente. É uma elipse em perspectiva. Eu tenho um problema muito sério com nomes, então saibam o nome certinho das coisas, tá? Isso aqui são elipses. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente entender, certo? Por que isso aqui parece que está em 2D? Isso aqui a gente já consegue ver em 3D. Porque isso aqui realmente está em duas dimensões. A gente não tem profundidade. Os círculos, eles estão retos. Esse aqui até está um pouquinho inclinado, mas eles estão retos, certo? Esses aqui também. Não me traz nenhuma sensação, por exemplo, de que essa face está virada para cá e essa face está virada para cá. Na aula 3, se eu não me engano, na aula 3 ou 4, a gente fez um exemplo que tinha uma caixa, né? A caixa aqui e a outra caixa que vinha aqui. E ela fazia assim, né? O nosso pássaro. E daí, a gente pegou e fez só isso aqui e mostrou por que esse cilindro parece estranho aqui, né? Ele parece estranho porque, de novo, a face, todas as faces estão viradas para cá e essa aqui está virada para lá. Certo? O que a gente faz para corrigir isso? Bota essa face virada para cá. Pronto. Já temos ali o nosso braço do nosso passarinho. Né? Isso aqui só para relembrar da última aula ou da penúltima, não lembro. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem essas faces olhando para cá. E olha a face do círculo para onde ela está olhando.
Olha a face desse círculo. Esse círculo tá olhando pra cá, ó. Eu ainda acabei botando eles meio em perspectiva. Tá vendo? Diferente desse aqui, ó. Esse aqui tá olhando pra cá, ó. Deixa eu tirar essa... Eu vou botar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Então, o que que a gente tem agora? Agora a gente tem uma elipse olhando para esse lado. E qual é a face do nosso rosto? Ela também tá para esse lado. Do nosso cubo aqui, no caso, né? Aqui a gente tem um cubo, tá? Não é um rosto. A gente tá olhando para cá. E olha esse círculo para onde ele tá olhando. Tá vendo que ele tá olhando para cá? Mesma coisa aqui, ó. Esse círculo tá olhando para cá. Assim como essa face tá olhando para cá. Assim como esse botão tá olhando para cá. Então, galera, isso aqui é o maior erro que a gente comete. Desculpa. Esse aqui, na verdade. É o maior erro que a gente comete quando a gente está trabalhando com elipses e cilindros, no caso, né? É o maior erro que a gente faz a nossa elipse olhando para um lado e o nosso objeto olhando a face do nosso objeto para outro. E aí a gente cai naquele erro do pássaro lá que fica com o braço torto, tá? Lógico que a gente não inverte tanto, mas a gente fica com esse porém, tá? Então, isso aqui é o que eu queria que vocês entendessem, beleza? Que agora a gente vai para a parte mais chata, certo? Agora a gente vai entender qual é a diferença disso na prática, tá? No nosso desenho. Na prática, o que que a gente tem quando a gente está falando de elipse? Será que muda tanto mesmo assim? Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse Fusca. Tô brincando, sei que não é um Fusca, cara, pelo amor de Deus. Os fascinados por carro não me atucanem aqui, tá? Eu peguei esse Calhambeck, tá? E botei aqui, ó, a nossa linha do horizonte, certo? A nossa linha do horizonte aqui. Comecei a puxar as nossas fugas, tá? As nossas fugas. Puxando as fugas de todos os lados, certo? Eu encontrei o ponto de fuga 1, então eu vou botar aqui, ó, o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2, certo? Encontrei meus dois pontos de fuga e encontrei minha linha do horizonte, tá? Tendo isso, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a minha roda, então eu vou passar exatamente por cima, aqui, ó, deixa eu botar em pretinho aqui, ó. Eu vou passar exatamente por cima daqui, daqui, daqui e daqui. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a lateral da roda. É a roda olhando para esse lado, certo? Quando eu venho para esse lado do pneu aqui, aí o meu lado do pneu ele já tá olhando para cá, ó. Tá vendo? Ele já tá olhando para outra face. Eu quero só tirar a elipse da roda. Então, eu vou até os meus limites. O limite é aqui, onde termina a roda. E eu quero encontrar essa elipse aqui, certo? Onde termina a roda, aqui. Beleza? Eu quero encontrar essa elipse aqui. Feito isso, tá? Ó, feito isso, eu fiz a minha área do quadrado. Tá vendo? Essa é a minha área do quadrado aqui. Eu fiz a minha área do quadrado, tá? Tirei o meu quadrado para depois eu poder tirar a minha elipse daqui de dentro. Certo? Então, beleza. Tenho o meu quadrado aqui. Eu peguei esse quadrado e trouxe ele para cá, ó. Eu só trouxe ele para cá, tá? Não tem nada demais aqui. Eu só peguei esse quadrado aqui e transferi ele para cá. Certo? Para a gente poder entender um pouco melhor e não ficar em cima da imagem, tá? Então, vendo esse quadrado aqui, o que que eu tenho? Um círculo aqui dentro. Eu peguei um círculo aqui dentro e botei, ó, encaixei meu círculo aqui dentro, certo? Tá aqui, ó. E esse círculo, ele tá certo? Vamos ver se ele tá certo. Se eu pegar esse círculo e botar ele lá em cima da imagem, ó, dentro do quadrado, tá? Dentro do meu quadrado. Alinhei ele. Opa, olha o que acontece. Eu não peguei essa parte da roda aqui e aqui eu já passei. Tá vendo que aqui já mudou o plano? Aqui a roda já é assim, ó. Tá vendo? A roda faz isso aqui, ó. Aqui já é outro plano. E por que que o meu minha elipse não tá fechando se ela tá dentro do quadrado?
Porque, de novo, essa elipse não está acompanhando a fuga da nossa roda, certo? Como que eu sei qual é a fuga da nossa roda? Ó, se eu pegar essa elipse e trouxer ela até aqui e recortar essa parte da foto, sabe o que eu vou ter? Isso aqui da roda. Tá? Não, na verdade é isso aqui. Isso aqui da roda. Tá vendo? Que a minha elipse, lá de dentro que eu tirei, ela fez, eu separando ela, me deu esse pedaço da roda. Então o que acontece? Eu perdi isso aqui da roda, peguei isso aqui a mais, essa partezinha aqui a mais, ó. E peguei isso aqui a mais também. E perdi esse lado aqui da roda. Por quê? Porque o meu círculo não está em perspectiva. Tá? Eu já vou explicar como faz o círculo em perspectiva, certo? Agora, por outro lado, eu fiz um círculo em perspectiva. Tá? Olha a diferença desse aqui para o outro. Tá vendo que ele está mais inclinado? Ó, o errado tá redondo. O certo ele está mais inclinado. Quando eu pego o certo e jogo para cá, olha o que acontece aqui dentro da minha caixa. Olha o que acontece. Eu pego toda a área certinha da nossa elipse. Certo? Eu pego toda a área certinha da nossa elipse. E se eu fizer isso, tá? Deixa eu copiar aqui essa aqui e botar botar aqui em cima o errado, tá? Que vai ser mais fácil a gente ver. Ó. Essa minha roda errada, ela ficou assim. Tá vendo que tá muito ruim? E se eu pegar essa elipse aqui, essa aqui, e botar aqui e tirar tudo que tem dentro dela, com o que eu vou ficar? Com essa roda aqui. Tá vendo que agora eu peguei a roda certinho na borda dela aqui, ó, antes dela virar pro plano de cá? Tá vendo? Certinho, né? Então, beleza. Como que eu sei, como que eu vou fazer para acertar o ângulo da minha elipse e não chegar aqui e só fazer um círculo e desenhar uma roda aqui e a roda ficar estranha? Como que eu vou saber? Vamos lá. A gente vai pegar agora essa estrutura aqui para entender, ó. Lembra que eu tirei o quadrado, a medida desse quadrado aqui? Eu tirei a medida desse quadrado, né? Trouxe essa medida para cá, certo? Então vamos lá. Por que eu trouxe essa medida para cá? Porque eu preciso encontrar primeiro o centro desse quadrado, para a gente fazer a perspectiva, certo? Então vou encontrar o centro desse quadrado aqui, ó. O centro dele é mais ou menos aqui assim. Tá? Ali, ó. Certo? Eu vou pegar esse centro e eu vou fazer isso aqui, ó. Olha a mágica agora. Eu vou pegar meu centro e vou jogar ele lá na minha perspectiva. Então, de novo, prestem bastante atenção, vocês vão poder voltar depois nessa parte, tá? Eu vou pegar o centro e vou jogar para minha fuga, meu ponto de fuga, certo? Vou colocar em verdinho aqui para mostrar que está em ponto de fuga aqui, né? Certo? Ó, joguei para o ponto de fuga. O que acontece quando eu sei o meu ponto de fuga? Esse aqui é o meu ponto de fuga, tá? Eu posso descobrir o meu eixo maior da minha elipse. Vamos voltar aqui. Eixo maior e eixo menor, certo? Eu consigo descobrir o meu eixo maior da elipse. Como que eu consigo descobrir o meu eixo maior? Lembra que a elipse, ela tem essa característica aqui, 90 graus? Lembra? Então aqui, para eu encontrar o meu eixo maior, eu vou ter que fazer um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus vai ficar assim. Com esse ângulo de 90 graus, eu tenho aqui agora... Até vou fazer em vermelho aqui, tá? Pra gente poder entender direitinho. Eu tenho aqui agora o meu eixo. Vou escrever. Eixo maior.
certo? O meu eixo maior, ele vai definir a angulação, a ovalidade da minha elipse. Então aqui significa que é o ponto mais alto, aqui é a curva mais inclinada e aqui é a curva mais inclinada também, certo? Do resto, eu vou passar por fora, vou ter que achar um caminho que eu faça isso aqui, passa aqui e faz isso aqui, tá? Então eu vou achar minha elipse assim. E aqui eu vou ter o meu eixo menor. Vocês viram que o eixo menor, ele tá na mesma linha da fuga. Anotem isso, tá? Então eu sei que aqui é meu eixo menor e aqui é meu eixo maior, ó. Então se eu pegar esse eixo maior aqui assim, mais ou menos, eu vou saber que eu vou ter que fazer essa curva aqui e depois eu vou ter que saber que lá embaixo eu vou ter que fazer essa curva também, ó, porque esse aqui é meu eixo maior. Então a minha curva tem que chegar aqui, ó, no ápice. E depois eu sei que eu posso ir só achatando a minha elipse, tá? Primeiro, isso aqui realmente é difícil, tá? Isso aqui realmente é difícil. Então eu sei que vocês podem ter muitas dúvidas, tá? E quem tiver no ao vivo aqui dessa aula, pode perguntar, se tiver dúvidas, tá? Porque isso aqui realmente é muito difícil, é muito chato de entender. Mas uma vez que a gente entende, fica muito mais tranquilo, certo? Mas eu quero que vocês tenham a tranquilidade de que eu vou ensinar para vocês uma forma mais simples de fazer isso, beleza? Então, sabendo a minha profundidade, então eu preciso saber esse eixo aqui, essa perspectiva, né? Esse ponto de fuga. Sabendo o ponto de fuga, eu vou saber como fazer o meu eixo de 90 graus, o meu eixo maior, certo? Então eu fiz o eixo maior ali, resolvido. Mesma coisa se eu fosse fazer aqui, por exemplo. Então vamos tentar fazer aqui rapidinho, ó. Vamos supor que eu peguei aqui. Ó, a gente vai botar aqui um quadrado. A gente vai botar o outro aqui assim. Certo? E aí, eu preciso encontrar o que aqui? O meio do meu quadrado. E a fuga dele. Então vamos botar a fuga dele lá no nosso ponto de fuga 1. Certo? Agora que eu tenho a fuga do meio do meu eixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou buscar 90 graus. Vou buscar um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Buscando esse ângulo de 90 graus, eu sei que ali é minha parte maior e aqui também é minha parte maior da minha elipse. Logo, o meu eixo menor vai ser esse aqui. Certo? Meu eixo menor vai ser esse aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Eu sei que a minha curva vai ter que ser maior aqui e aqui, ó. Tá? Eu até vou fazer com preto aqui para ficar melhor. A minha curva tem que ser maior aqui e maior aqui, ó. De resto, eu só vou preenchendo isso aqui até eu conseguir encontrar minha elipse. E aí, ó. Deixa eu só tirar aqui. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Encontrar minha elipse nesse ângulo. E aí o que a gente tem? A área da nossa roda. Tá vendo? Não tem mistério, tá? De verdade, não tem mistério. Porém, eu sei o quanto isso é complicado da gente entender. O quanto é complicado. Então, por exemplo, assim, ó. Vamos lá. Pônico, então por que tu ensinou a fazer aquela medida lá e tal, não sei o que, né? Vamos lá. Eu vou fazer a medida aqui do meio do cubo até lá o nosso ponto de fuga. Vamos supor que eu quero botar uma roda lá atrás. Qual é o tamanho dessa roda lá atrás? Ó, eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim, ó. Vai passar por aqui e por ali. Esse aqui é o meu próximo quadrado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse aqui é meu próximo quadrado. E eu vou botar a roda ali, ó. Pronto. Esse aqui é meu próximo quadrado. É nesse aqui que eu quero botar mais uma roda. Vamos supor, tá? Então olha aqui onde que vai essa outra roda. Se ele fosse uma limusine, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir o meu eixo central, o meu eixo desculpa, o meu centro do quadrado.
Então, vou lá pegar o centro do meu quadrado. Eu tô fazendo tudo aqui sem medição nenhuma mesmo, tá? Então, vai ter alguma diferença e tal, mas é para vocês entenderem. Tendo o meu meio do quadrado, eu vou pegar e vou jogar ele lá na fuga. Então, vamos jogar na fuga aqui, ó, com azulzinho. Ó, peguei o meio do quadrado e vou jogar ele lá na minha fuga, no meu ponto de fuga. Pronto. Já tenho a minha fuga em azul ali, certo? O que eu vou fazer? Eu vou buscar um ângulo de 90 graus aqui. Ó, tá vendo? Um ângulo de... Vou fazer até um pouco maior aqui para nós. Ó, um ângulo de 90 graus. 90 graus ali. Mesma coisa aqui, um ângulo de 90 graus. Achei meu ângulo de 90 graus. Eu já tenho a minha área mais inclinada. E eu já tenho daí, obviamente, o meu eixo menor. Porque o eixo menor, ele é perpendicular ao meu eixo ali, né? Ao eixo maior. Aí aqui que eu tenho aqui, ó, eu tenho isso e isso. Aqui são minhas curvas principais. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui. A minha elipse vai ter que fazer isso aqui. E mais ou menos isso aqui. Certo? Ó. Como que eu sei que isso aqui tá certo? Como que eu sei que isso aqui vai estar certo de verdade? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver se os quatro lados estão iguais. Tá vendo que não tá tão igual? Ó, eu preciso fazer isso aqui um pouquinho mais achatado para esse lado ser igual a esse. Por quê? Porque uma elipse, ela tem a parte 1, 2, 3 e 4 iguais. Então assim eu sei que a minha elipse está certa. Sabendo que ela tem os quatro lados iguais e aí sim eu tenho uma elipse. Então se o carro tivesse mais uma roda, ela seria aqui, tá? Seria aqui. E o nosso pneu faria mais ou menos essa diferença aqui. O pneu é um cilindro, certo? O pneu é um cilindro. Então, se a gente quisesse botar mais um cilindro aqui, a gente pode seguir a mesma lógica aqui, ó. A mesma lógica desse aqui. Bota mais um pneu para trás, aí fica igual um caminhão, né? Ó, a gente tem igual um caminhão aqui. Tá? E aí a nossa elipse aqui. De forma correta, tá vendo? Então, simplesmente a gente consegue por aqui calcular como seria uma outra roda aqui, como que a gente poderia fazer isso e tal, certo? Logicamente que isso aqui não está bem direcionadinho assim, mas é mais para vocês entenderem, beleza? Como que a gente vai fazer então para entender isso de uma forma boa, de uma forma intuitiva? Agora a gente entra na parte que para mim é a parte mais legal, é onde a gente sai de toda essa parte técnica, toda essa parte complicada, chata, confusa, sabe? Então essa parte técnica aqui, tá? Que eu acho ela bem importante sim, tá? Eu acho muito importante a gente entender isso aqui, porque sem esse entendimento a gente não consegue simplificar as coisas, tá? Agora, o que eu quero é o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam um churrasco de cenouras, beleza? Eu quero que vocês façam um churrasco de cenouras. Eu vou explicar o que é esse churrasco de cenouras, tá? Apesar da cenourinha não estar curtindo muito, né? Mas eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Eu quero que vocês peguem esse espeto, desenhem um espeto, tá? A parte do espeto, de segurar, isso aqui é dispensável, tá? Mas eu quero que vocês façam uma linha aqui no meio dele, tá? Eu quero que vocês façam uma linha. Pode fazer uma linha, quantas linhas vocês quiserem, tá? Nessas linhas, o que eu vou querer muito que tu faça? Eu quero que tu pegue essa cebola. Eu quero que tu pegue essa cenoura, tá? E tu corte ela. Mas corte sem pena. De verdade, tá? Corta uma fatia dela, certo? Deixa eu botar aqui a cor da cenourinha. Ó, pega uma fatia e corta ela, tá? Pode cortar, não tem problema. Bem fininha a fatia vai ser, tá? Nem vai dar pra ver direito. É só uma fatia fininha.
que a gente tem quando a gente corta uma fatia de cenoura? Se vocês nunca cozinharam, eu recomendo, é super legal. Vamos imaginar que isso aqui é uma fatia de cenoura, tá? Isso aqui é uma fatia de cenoura. Aqui no meio da cenoura, a gente tem o caule dela, não seria o caule, não é o caule. O miolo dela, bem melhor, o miolo dela, tá? A gente tem o miolo dela. Nesse miolo aqui, a gente vai prestar bastante atenção. É aqui que eu quero que vocês espetem a cenoura, tá? Bem nesse miolinho, tá? Se tu pegar e fizer um xizinho aqui, dá pra saber um pouquinho onde é o miolo, mas imagina, tá? Faz da tua cabeça, não fica fazendo... Ah, tem que ser 100% correto isso aqui. Não, faz da tua cabeça, tá? Opa. E aí tu vai pegar e espetar exatamente no meio. Então, ó, imagina que isso aqui a gente tá vendo de cima, né? Dá pra ver essa parte daqui, tá? Imagina que tu vai pegar o teu espeto e tu vai fazer isso aqui, ó. Vai botando essas elipses aqui, tá? Cada elipse é um espetinho de cenoura. O teu espetinho, ele não precisa ser reto. Na verdade, ele nem deve ser reto, tá? Vocês precisam fazer isso aqui, ó. Fez uma elipse em toda ela, faz uma elipse, tá? Cara, não te apega. Ah, mas minha elipse tá torta, tá zoada. Não te apega. Vai que a gente... Só confia em mim, só confia em mim, tá? Só confia em mim e vamos lá. Olha lá. Opa. Tá? Pum. Aí, o teu espeto, ele não só vai entortar, como ele também vai dobrar. Dobrar mesmo. Então, o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu bote vários tamanhos de cenoura aqui também, ó. Tá? Vários tamanhos de cenoura aqui. Eu quero que tu faça isso. Tá? Por que que tu vai fazer o espetinho de cenoura? Porque tu vai confiar em mim. Tá? Só confia em mim. Só confia em mim. Vamos lá. A gente vai usar isso aqui como guia, certo? Então vamos usar o nosso guia aqui. O nosso guia, ele nos diz todas as vezes, incansavelmente, que uma elipse, ela tem dois eixos perpendiculares, um que vai ser o eixo menor e o outro que vai ser o eixo maior. Ela também nos diz que o lado 1, 2, 3 e 4 são iguais, então se a gente dobrar tanto assim quanto assim, eles vão ficar perfeitamente alinhados, certo? Sabendo disso, o que a gente precisa? A gente precisa que a nossa elipse ela tenha todos os lados iguais. Óbvio, né? Então o que nós vamos fazer? A gente vai aprender a encontrar os erros, tá? Eu não quero que vocês corrijam, eu quero que vocês encontrem os erros para vocês saberem direitinho o que estão fazendo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar o eixo maior e o eixo menor. Tá bem próximo, estão bem parecidos os lados. Pegar o eixo maior e pegar o eixo menor, tá? Aqui eu tenho a sensação de que esse lado aqui está um pouquinho menor do que esse aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Ó. Depois de apanhar muito do programa, dito e feito. Olha o nosso outro lado aqui. Tá faltando. Tá vendo? Ele ficou menorzinho. O que isso significa? Que eu não acertei o meio da cenoura. O meio da cenoura ele tá mais ou menos aqui, ó. Então o que eu teria que fazer? Tem que fazer ele mais pro ladinho, certo? De novo, eu não quero que vocês corrijam as elipses, eu quero que vocês só prestem atenção. Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu deveria ter feito ela mais abertinha aqui e mais abertinha aqui, beleza? Não precisa corrigir, só precisa analisar. Legal, beleza, essa ficou legal. Aí tu vai vendo, ó, tá, esse aqui não ficou legal porque ficou um oval, tá vendo? Esse lado tá curtinho e esse lado aqui não. Então a gente tem que trabalhar para ele ficar assim. Tu vai fazer isso nos próximos. E vai fazendo espetinho. Vai fazendo muito espetinho, tá? Lembra sempre que o eixo menor, ele vai ser o teu espetinho. Então aqui, ó. Esse aqui é o eixo menor.
como é que é o eixo maior? Ele é paralelo, então ele tem que estar 90 graus aqui, certo? E aí tu vai ver se o teu espetinho tá certo ou não, tá? Ó, vamos pegar esse aqui que dá pra ver que não tá. Tá? Esse aqui dá pra ver que não tá, ó. Ó, de repente assim ele ficou um pouco menos pior. Ó, assim ele pode ter ficado um pouco menos pior. Beleza, tá? E aí, a gente vai ter isso, inclusive, no nosso espetinho curvado. Então, a gente tem que ver se a gente está passando a nossa cenoura bem no meio. Porque aqui, ó, o que, que a gente tem? Eixo maior e eixo menor, tá? Tem que ver se esses lados estão iguais. Ó, eixo menor e eixo maior. Eixo menor já ficou aqui, ó. Eu já não acertei tanto, porque, ó. Tá vendo? Na verdade, ele até ficou quase aqui. A gente pode dar esse chorinho aqui, tá? E aí, vendo esses erros, vocês lembram quando eu falei para vocês lá na primeira aula que a gente aprende, a gente estuda, né? A gente pratica, a gente erra e a gente analisa? Então a gente está estudando, vai praticar, vai errar. Aí nós vamos analisar, que nem a gente está fazendo agora, e depois vai estudar de novo, para depois praticar e seguir esse ciclo que a gente já falou aqui. Certo? Tu vai fazer isso nos teus espetinhos, tá? Então é muito importante que tu já pegue o jeito, por exemplo, de fazer assim, ó. Ah, pegou aqui, tá, já sei que aqui a elipse, ó, aqui ficou mais para baixo, eu tenho que alinhar ela, beleza. Se for uma elipse maior, eu tenho que fazer ela mais assim, se for ela mais fechadinha, mais aberta, não tem problema, ó. É que nem essa aqui que eu fiz, tá? Essa aqui deu para ver que o meu eixo menor não ficou isso aqui. O meu eixo menor ficou assim, ó. Tá vendo que ela já ficou torta ali? Ó. Então essa elipse aqui tá bem zoada, bem fora do meu eixo, ó. O meu eixo tá, o meu espeto ele tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Confia em mim, tá? Confia em mim. Vocês vão fazer bastante disso, tá? Bastante disso. Agora o que eu vou querer que tu faça é que é o que eu quero que tu entenda, na verdade, tá? Depois a gente vai ver isso aí para fazer. Agora o que eu quero que tu entenda é o seguinte: pega esse nosso espeto, tá? E faz o seguinte: vamos só pintar, tirar essa parte aqui de baixo, tá? Tirar essa parte aqui de baixo. E eu quero que tu pegue esse espeto, tá? E faça formas diferentes nele. Então eu quero que tu faça uma elipse pequena, uma grande, uma menorzinha, uma maior, tá? O que nós vamos fazer com isso? Bem importante. Nós vamos fazer isso aqui que eu devia ter deixado em camadas separadas e não deixei. Que também não tem problema, a gente pode fazer isso aqui agora. Ó, fazer o meu eixo central, tá? Aí eu vou ter uma elipse assim, mais ou menos. Eu vou virar isso aqui que vai ficar melhor de eu fazer. Ó, eu vou ter uma elipse assim. Depois eu vou ter uma elipse maior, uma cenoura maior, tá? Depois eu vou ter uma cenourinha menorzinha, uma maior e uma bem grandona aqui, tá? Aqui eu quero que vocês já façam sabendo fazer as elipses certas, tá? Então aqui a gente já tem que pelo menos ter uma noção de que a elipse está no caminho certo, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. E aí depois vocês vão, olha só o que a gente faz. Cara, eu tô dizendo para vocês fazer, mas não se preocupa, tá? Aqui eu já tô contando o exercício para vocês. A gente vai ver, ó, isso aqui a gente tá vendo de cima, né? A gente tá vendo de cima, então essa parte aqui a gente vai conseguir enxergar. Aí, ó, eu vou ligar só esses pontos, só essa bordinha aqui da elipse, uma na outra. Tá vendo, ó? Esse limite até esse limite. É como se eu pegasse, por exemplo, o meu eixo maior em todas elas e fizesse uma ligação entre eles, tá? Então vou fazer assim e vou fazer assim. Mesma coisa aqui, vou fazer assim, assim e assim, tá? Olha só. Se a nossa elipse não for simétrica, ou seja, tá vendo que esse lado tá menor do que esse? A gente errou o eixo, a gente teria que pegar isso e colocar isso pro lado.
tá? Mais ou menos como está nesse exemplo aqui que eu consegui fazer com mais calma. Mas só para vocês entenderem isso aqui, tá? Aqui, cara, a gente constrói objetos meio que... Imagina que isso aqui é uma peça de xadrez. Imagina que isso aqui é uma peça de xadrez. Vamos, por exemplo, botar um bispo aqui. Tá? Imagina que isso aqui é uma peça de xadrez. Tá vendo que tu pode construir um objeto só fazendo assim? Só fazendo cilindros? No caso, elipses ainda, né? Ó, só fazendo elipses, a gente consegue construir um objeto. E aí a gente pode até dar profundidade para ele, no caso, né? Aqui nem aqui a gente botou uma sombrinha ali, né? A gente pode até trazer profundidade. Tá vendo? Então a gente também cria formas com essas elipses. A gente também cria formas com essas elipses, tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui o que a gente tem? A gente tem um eixo. E aí olha que legal, aqui a gente fez um braço. Então eu posso imaginar que a parte de cima do ombro, ela é assim. Vamos fazer um ombro mais largo aqui, tá? Mais largo do que esse que está no exemplo. Ele vai ser mais ou menos assim. E ele vem para cá. Aí depois a gente vai fazer uma parte do braço, que é o bíceps. Vamos botar um bíceps um pouquinho maior. Depois o antebraço. Aqui a gente vai para a parte da musculatura do antebraço. Aqui o braço está afinando e tal. E depois vamos botar a nossa mão aqui. Olha só como isso aqui vai virar isso aqui. Certo? Então vamos lá, vamos entender. Se eu fizer isso aqui, só conectar os lados. Ó. Se eu só conectar os lados, tá vendo que não parece muito bem um braço? Mas aí, de novo, ó, eu vou usar isso para fazer uma estrutura. Então eu vou usar isso aqui para fazer assim, ó. Vamos botar aqui, ó. Ele vai passar por aqui e vai vir para cá. Esse aqui é meu ombro, tá? Minha estrutura de ombro aqui, ó. Certo? Ficou bem diferenciada, né? Achei que ia fazer um ombro maior, fiz um ombro menor. Agora aqui, ó, vamos para a parte do braço. Olha ali, ó. Aqui eu fui para a parte do braço, do meu bíceps. Aqui já tem a partezinha do bíceps. Aqui eu tô indo pro meu antebraço. Opa. Fui pro meu antebraço, tá? E aqui eu já vou pra minha mão. Ó. Tá vendo? Da mesma forma, da mesmíssima forma, a gente vai fazer, por exemplo, um braço dobrado. Então a gente pode construir o braço assim, tá? A gente pode construir o braço... Deixa eu finalizar esse braço aqui. A gente pode fazer o braço assim, tá? E agora a gente vem aqui, ó, e vai modelando esse braço. Então a gente vai botar nosso ombro aqui, certo? Agora a gente vai botar a parte do bíceps e tríceps para cá, tá? E agora a gente vai colocar o nosso antebraço aqui, ó. Olha lá, nosso antebraço. E aqui a gente tem a nossa mão. Olha que fácil. Tá vendo como a gente consegue montar coisas? A gente consegue montar coisas com... Essa, quase peguei um mosquito aqui, vocês viram? Só com essas elipses, tá? E esse braço ficou bombadaço, hein? Bombadaço, brabíssimo, brabíssimo. Brabíssimo, um dia eu chego lá. Beleza? Bom, dito isso, depois de tu entender o churrasco de cenouras, né? E entender que esse espetinho, na verdade, ele vai ser o nosso... Sempre o nosso eixo menor. Obrigado, Galo. Ele vai ser sempre o nosso eixo menor. O que a gente vai ter aqui? Agora a gente vai chegar para o nosso grande segredo. Agora eu quero que você se prepare. Agora é o ponto aonde tudo isso que estava muito chato deixa de ser chato. Porque a gente já entendeu as coisas como elas funcionam. A gente já aprendeu a fazer o churrasquinho de cenoura, os espetinhos de cenoura. Agora a gente vai para o grande segredo. Vamos lá. O que a gente tem nesse grande segredo? Acho que o vermelho vai ser bom.
Eu vou fazer tudo aqui meio por cima para a gente largar essa parte técnica e a gente começar a vir para cá para o que importa. Agora o galo vai cantar sem parar, tá? Vocês já devem estar acostumados. Olha a minha fuga aqui, certo? Vamos pegar a fuga aqui assim, mais ou menos. Esse aqui seria mais ou menos aqui assim, tá? Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem a nossa fuga, certo? Nosso ponto de fuga. Agora que a gente já tem o nosso ponto de fuga, tá? E eu tô fazendo tudo isso aqui muito aproximado, que esse ponto de fuga eu acho que ele é um pouco menor, tá? Ele vai seguir mais ou menos por esse eixo aqui, tá? O que nós vamos ter aqui? O nosso eixo maior, 90 graus, certo? Mas, lembra que o nosso ponto de fuga, ele sempre está ligado ao nosso eixo menor? Olha aqui. Eixo menor é o ponto de fuga. Eixo menor é o ponto de fuga. Então, o eixo menor do nosso cilindro, ele está sempre ligado ao nosso ponto de fuga. Se a gente tem só o ponto de fuga, a gente já tem tudo o que precisa. Nós temos só o ponto de fuga aqui, que nesse caso ele seria mais ou menos isso aqui, tá? Mas vamos considerar isso aqui. A gente já tem tudo o que precisa. Porque no ponto de fuga, a gente já tem o nosso eixo menor. Então a gente já sabe que esse é o eixo menor. Aqui a gente sabe que vai ser o eixo maior. Então a gente sabe... Aqui assim, né? No caso, aqui assim, né? Mais ou menos assim, ó. Que a gente tem que formar os nossos 90 graus aqui. Pronto. Já tenho meu eixo de fuga, meu ponto de fuga. Eu só preciso fazer a curva em relação ao meu eixo menor. Tá? Pronto. Eu já estou com o meu cilindro próximo, minha elipse próxima de uma perspectiva. Cara, a gente vai fazer vários exemplos aqui. Eu quero que vocês acompanhem esses vários exemplos, tá? Vamos lá. Ponto de fuga. Deixa eu apagar esses pontos de fuga daqui para facilitar a gente. E o galo segue cantando. Pontos de fuga daqui, ó. Tá vendo que isso aqui são pontos de fuga? Ó. Se a gente não consegue ver a parte de cima é porque tá bem na nossa linha dos olhos, né? Então vamos pegar esses pontos de fuga aqui, ó. Tá? Como é que eu peguei o ponto de fuga? Cara, pega a base da roda, sei lá como chama isso aqui do trator, e passa por ali. Pega essas linhas que elas se encontram, ó, e passa por ali, tá? Olha o nosso ponto de fuga. Olha o nosso ponto de fuga aqui. Se eu tenho os pontos de fuga aqui, eu fiz até um do que não tinha lá, né? Esse último não precisa. Se eu já tenho os pontos de fuga aqui, o que isso significa? Que esse aqui é meu eixo menor. Logo, o meu eixo maior é esse aqui. Se esse aqui é o meu eixo menor, ponto de fuga, logo o meu eixo maior, ele vai estar 90 graus. Ele vai estar perpendicular. Eixo menor, eixo maior. Eixo menor, eixo maior. E o meu único objetivo aqui é fazer com que esses lados fiquem todos iguais. Ó, eixo menor, eixo maior aqui. E aí, quando eu for vir com meu cilindro, eu já sei que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Minha elipse, desculpa. Eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que seguir o eixo maior e o eixo menor. Eixo maior e o eixo menor. Eixo maior e o eixo menor. E com isso, todos os cilindros eles vão estar alinhados na perspectiva. Claro, aqui eu estou fazendo sem nenhuma medição, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer agora, tá? Eu só quis usar essas fotos aqui como exemplo para vocês, certo? Só isso aí. Então, por exemplo, aqui, ó, eixo de fuga, ou ponto de fuga no caso, né? Ponto de fuga é o eixo menor. Qual vai ser o eixo maior? 90 graus, onde ficam os dois lados iguais. Então, um pouquinho mais, na verdade. Aqui assim, aqui, ó. Pronto. Aí eu consigo pegar o meu eixo, opa, e saber encontrar o meu cilindro, tá? Vamos lá para a parte prática. Olha como é fácil, cara. Vocês vão ver como é fácil. Qual é o meu ponto de fuga aqui, no meio da caixa? Esse aqui, né? O meu eixo de fuga. Esse aqui, né? Se esse aqui é meu eixo de fuga, e eu pegar 90 graus, eu já sei que a minha elipse, ela precisa fazer isso aqui, ó. Então isso aqui é a elipse nesse ângulo, tá?
Vamos fazer mais direitinho ainda, ó. Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vou fazer em preto que vai ficar melhor, né? Ó. Ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Já tenho a minha fuga. Pronto. Tá aqui, ó. Opa. Olha lá como já... Pronto. Já tenho minha elipse funcionando. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Qual é a nossa fuga? A nossa fuga tá aqui, ó. Então esse aqui é o nosso eixo menor. Esse aqui é o nosso eixo menor. E vamos voltar em vermelho lá. Esse aqui é o nosso eixo menor. Qual é o nosso eixo maior? 90 graus. Só pegar 90 graus. Então, logo, o nosso cilindro aqui vai ser assim. Nossa elipse vai ser assim. Pronto. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Olha só, eu não vou nem fazer nada aqui. Só vou pegar o meu eixo de fuga. Aqui, já sei, ó. Minha elipse vai ser assim. Cara, lembra que eu falei pra vocês que eu ia trazer o grande segredo? Não tem mistério. Cara, isso aqui... Por que eu quero explicar isso pra vocês, tá? Por que eu preciso explicar esse meu grande segredo? Porque esse meu grande segredo não é nenhum grande segredo, é o óbvio, tá? Porém, quando a gente está desenhando, a não ser que a gente queira fazer um desenho técnico, eu só não posso desenhar essa roda assim. Porque se ela tiver assim, ela vai estar muito torta. Vai estar muito feia. Mas se ela é assim e eu desenho ela um centavo pro lado, cara, a maioria dos desenhos passa batido, tá? O que a gente não pode é deixar isso passar muito batido, isso ficar muito torto. Então vamos botar uns exemplos aqui, ó. De novo, cara. Minha fuga é essa aqui, ó. Então eu já sei que o meu eixo, ele é isso aqui. Ó. Pronto. Já tem minha elipse. Apesar de que desenhar a elipse aqui tá bem complicado, mas já tem minha elipse aqui, ó. Certo? Meu eixo é aqui. Então, esse é meu eixo menor. Logo, esse aqui é meu eixo maior. Cilindro assim. Opa. Pronto. Quando eu tiver de frente, cara, o eixo menor é esse aqui, o eixo maior vai ser esse aqui. Na verdade, quando eu tiver de frente, ela vai dar uma invertida, mas isso aqui basicamente é uma esfera, né? Normal. Quando a gente tem angulado assim, ó, de novo, cara, olha que fácil isso aqui. Tá vendo? Aqui, se ele for um pouquinho para cá, ele vai um pouquinho assim, ó. 90 graus aqui, ó. 90 graus aqui. Aí eu posso chegar lá e dizer, ah, não, então entendi. Peraí que meu cilindro, minha esfera, minha elipse vai ser isso aqui. Isso aqui, ó. Pronto, minha elipse vai ser isso aqui. E aí, de novo, eu tenho meu espacinho ali. Pronto, agora eu consigo ver que isso é um buraco. Né? Olha lá. Mesma coisa aqui. Ponto de fuga. Ponto de fuga é esse aqui. Bota 90 graus. Botou 90 graus. Tá aí. Pronto. Resolvido. Resolvido. Eu podia ter só ensinado isso aqui pra vocês, tá? Eu podia ter ensinado só isso aqui. Mas se vocês não soubessem tudo isso aqui antes, vocês não saberiam aplicar isso aqui, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês como é muito mais tranquilo da gente entender isso aqui, tá? Então vamos entender o quão simples isso aqui fica. Vamos entender o quanto isso simplifica o nosso trabalho para a gente fazer isso na prática, certo? Na prática. Então vamos lá. Vamos pegar aquela nossa granada. Vamos imaginar que o nosso ponto de fuga seja aqui, certo? Eu vou pegar isso aqui, vou fazer tudo bem por cima, tá? Bem por cima, ó. Então, se esse é o nosso eixo menor, o nosso eixo maior ele vai ser mais ou menos assim. Então a gente vai ter aqui. Mesma coisa, aqui a gente vai ter ele de frente, né? A gente vai ter ele de frente assim. Beleza. Aqui, cara, não tem mistério, ó. O eixo de fuga é pra cá. Esse aqui é meu eixo menor. Logo, meu eixo maior é ali, ó. Tá? Por ele estar bem na vertical, a gente não enxerga nem o topo nem a base. Ele acaba meio que sendo só uma versão desse aqui, um pouco mais achatado. Mas quando a gente vem pra cá, ó. Aqui a gente tem
o nosso eixo menor aqui, né? O eixo maior seria aqui. Então, na verdade, eu acho que aqui até inverte, tá? Mas basicamente o que a gente vai ter é isso aqui, né? Mas ainda acaba sendo o outro eixo ali, tá? Aqui ficou um pouquinho mais ajeitadinho. E agora olha aqui, ó. Vamos pegar um meio aqui. Pronto. Vamos pegar um meio aqui. Olha a minha fuga lá. Isso significa que isso aqui é o meu eixo menor. Se esse aqui é meu eixo menor, eu vou fazer o meu eixo maior assim, ó. Olha como só de estar aqui na granada, eu já consigo visualizar melhor isso aqui. Da mesma forma, ó, eixo menor para cá. Beleza, é para cá. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa para cá, eixo menor é para cá. Se o eixo menor é para cá, o meu eixo maior vai ser aqui. Eixo menor para cá. Meu eixo maior então é assim. Tá vendo, ó? Eixo menor é para cá. O eixo maior vai ter que ser assim. Ele vai ter que fazer um X aqui, né? Um X bem direitinho. Então, vai ser isso aqui, ó. Tá? E aqui, esse aqui eu errei bem, tá? Esse aqui, ele deve ser mais aberto para baixo aqui. Ele seria mais ovalado, sim. Tá? E aí, nesse caso, esse aqui, pô, esse aqui tem o eixo mega pra cá, então o meu outro eixo vai ser, isso aqui vai ser só assim, ó. Pronto, mesma coisa, mega pra cá, só faço minha elipse assim. Esse aqui vem pra cá, então minha elipse vai ficar inclinada, tá vendo, ó? Olha aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês por que a gente tava fazendo espetinho. Ó, o espetinho é o nosso eixo. E aqui é a nossa cenourinha. Tá vendo? Aqui o espetinho é nosso eixo, né? O espetinho é nosso eixo aqui assim. Então, a gente vai vir e vai fazer as cenourinhas. Tá? E assim por diante. Cara, isso aqui simplifica tanto o nosso estudo, que a gente não precisa mais fazer todo esse cálculo gigante para a gente só saber a direção da nossa elipse. Ela não vai ficar perfeita, é importante falar isso, tá? Nesse método ela não vai ficar perfeita, mas vocês vão ter muita mais clareza quando estiverem fazendo o desenho para ver se ele vai estar certo ou não. Agora, o que a gente vai entender? A gente vai entender sobre os cilindros, certo? Cilindro basicamente é uma elipse conectando com outra, tá? Não vamos se alongar muito aqui porque não tem muito mistério, vocês sabem o que é um cilindro. Quando a gente vê o cilindro de lado, ele vai ser um retângulo ou um quadrado, ou enfim, dependendo do tamanho desse cilindro, tá? Porque a gente tem essa curvatura, só que conforme a gente vai virando esse cilindro, certo? A gente vai chegar até o ponto onde ele vai ser quadrado. Então, por exemplo, se a gente pegar isso aqui, tá? É um cilindro, ó. Vou deixar aqui coloso, ó. É um cilindro. Quando a gente chega num ponto, concorda comigo que isso aqui é um retângulo? Ó, isso aqui é um retângulo, certo? É isso, tá? O que acontece com o cilindro, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. O cilindro nós vamos ter uma elipse na frente e uma elipse atrás, certo? Show de bola. Só que tem uma pegadinha aqui. Quando a gente está lidando com perspectiva, a elipse da frente vai ser diferente da elipse de trás. Então vamos lá de novo. A elipse A ela vai ser diferente da elipse B. Por quê? Porque conforme vai tendo mais profundidade, vai tendo mais influência da perspectiva. Então, nesse caso aqui, quanto mais próximo da gente tiver, mais achatado vai ser esse cilindro. Então, se a gente tiver, por exemplo, esse cilindro vindo mais para frente aqui assim, ó, tá? Aqui ele já vai ser bem menor, ó. Tá vendo? Ele vai ter o eixo menor, bem menor, tá? Diferente de quando a gente estiver indo para a parte de trás. Quando a gente estiver indo para a parte de trás, ou seja, mais distante dos nossos olhos, o que vai acontecer é que esse cilindro ele vai aumentando. Então ele vai aumentar em relação ao cilindro da frente, certo? Se a gente puxar isso até lá atrás, até a nossa fuga, olha o que acontece lá no final. Tá vendo que aqui no final a gente tem quase que
um círculo perfeito, ó. O que que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o cilindro a gente não vai fazer assim, ó. A gente não vai fazer uma elipse, tum, e fazer assim. Deixa eu voltar aqui. E fazer assim, ó. Não. Por quê? Essa curva daqui, ela vai ter que ser maior do que essa aqui. Concorda comigo? Se a elipse ela vai abrindo, então, ó, eu tenho uma elipse média, eu tenho uma elipse mais aberta, opa, e eu tenho um círculo, certo? E depois eu tenho uma outra elipse meio aberta e depois eu tenho uma bem fechadinha, né? Ó, essa aqui tá de frente, assim. Essa aqui já tá um pouco mais de lado e essa aqui já tá bem de lado, né? Então, aqui ela tá bem de lado. O que que acontece? Ela é mais estreita. Conforme vai aprofundando, a gente vai tendo a elipse mais aberta. Se ela é mais aberta, ela fica menos estreita, por obviedade. E aí, nesse caso, a gente tem essa curva aqui pequena, mas essa curva maior, e depois essa curva bem grandona. Tá vendo? Então, a nossa curva de trás da elipse, ela nunca pode ser menor do que a curva da frente. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui e fizer aqui na frente assim, isso aqui não é um cilindro. Esse cilindro ele não está em perspectiva, tá vendo? Ele vai ser um cilindro, daí um cilindro achatado, tudo bem, tá? Ele pode ser um cilindro achatado, mas ele não vai ser um cilindro normal, porque olha aqui, ele vai achatar para baixo aqui, tá? Então aqui o que a gente vai ter que ter é fazer isso aqui, ó, tá? Fazer essa curva ser maior, até assim acho que ficou bem melhor, ó. A gente vai ter que fazer essa curva ser maior do que a da frente, entendeu? Para a gente poder ter um cilindro direitinho, tá? Não se apeguem tanto com isso, é só para ter isso como uma noção. Ah, mas qual é o tamanho do meu cilindro, da minha esfera atrás? Bom, tu pode fazer isso e medir, tá? Medindo, tu vai pegar o eixo de fuga, que é o eixo menor, e isso aqui vai ser o maior. Então, tá vendo que o eixo de fuga aqui, ó, ele é o eixo menor e ali é o maior? Aqui é a mesma coisa, esse aqui é o menor e esse aqui vai ser o maior. Então, tu sabe que a tua elipse vai ser assim, né? Ela tem que ser até um pouco mais fechada aqui, ó. Certo? Aí tu vai fazer a mesma coisa aqui. Vai ver que um menor e o maior, se o menor e o maior eles são iguais, tu vai ter um círculo. Se o menor e o maior for assim, tu vai ter ela mais achatada. Tá? Então, quanto mais distante, mais abertura. Quanto mais próximo, menor abertura. Aqui, cara, eu quis usar esse exemplo aqui para vocês para mostrar que a mesma coisa acontece com a caixa. O cilindro, na verdade, lembra que tudo habita na caixa? Então a gente também tem um cilindro aqui, ó. Tá vendo? A gente tem um cilindro aqui. Show, normal, suave, tá? Suave, a gente tem um cilindro aqui também, certo? Então, de novo, ó, nosso ponto de fuga é aqui. Essa aqui é a nossa linha de base, nosso eixo menor, o nosso eixo maior definido ali, e a gente vai fazer a nossa elipse levemente inclinada para lá, tá bom? Eixo menor, eixo maior, a gente vai fazer a nossa elipse um pouco mais aberta. Eixo menor e eixo maior são iguais, a nossa elipse vai ser um círculo. Tá vendo? Aqui a gente vai abrindo ela, ó, conforme vai passando, tá? Aqui a gente tem ela fechadinha, aqui a gente tem ela mais aberta, até que chega lá atrás a gente tem ela 100% aberta. Então, de novo, teve dificuldade? Cara, faz em cubo. Ah, mas como que faz tal coisa? Bota ela num cubo. Faz um cubo, bota o cubo nessa perspectiva, tá? E com o cubo tu vai saber como lidar com isso de uma forma melhor, porque tu sabe que depois tu pode só lapidar o cubo. Tu pode cortar ele num cilindro e depois cortar o lado de trás e fazer desculpa, numa elipse e fazer um cilindro, tá? Lembrando que isso aqui vai ser o nosso guia. Como eu sei se a elipse está certa? Os lados são iguais. Os lados são iguais. Tá vendo aqui o eixo maior ele é um pouquinho maior aqui sim? Os lados são iguais, os lados são iguais. Então, beleza. Se os lados estão iguais, eu tô com uma elipse. Certo? Isso aqui, cara, eu quero que tu entenda de uma forma intuitiva. Lembra que a gente falou para vocês fazerem aquele exercício de abraçar as formas? De abraçar as formas. Imagina que isso aqui é como se fosse uma lata amassada no chão.
E aí, ó, isso aqui veio e fez a volta e lá embaixo ele tá fazendo a curvinha aqui. Mesma coisa aqui, ó, ele veio e fez isso aqui, ó. Tá vendo? Como se isso fosse por trás ali. Tá vendo? Ó. E aí a gente consegue entender de forma muito mais intuitiva, certo? O que que a gente está fazendo, o que que a gente está construindo. Ó, então eu consigo, por exemplo, cortar isso aqui no meio, eu consigo, enfim. Mas entendam elas, os cilindros, elipses, de forma intuitiva. Não adianta, cara, tu chegar e dizer assim, ó, cara, olha só, olha como eu desenho uma elipse perfeita e o meu cilindro tá perfeito, cara. Olha só, isso aqui tá incrível. Nossa, eu tô conseguindo fazer tudo, não sei o que, tal, tal, tal. Sim, beleza, tu tá conseguindo fazer tudo, mas tu consegue, por exemplo, criar alguma coisa mais rápido? É isso que a gente vai ver agora. Dobrando os cilindros, isso aqui a gente explicou para vocês. Espetinho, elipse, 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 elipse e elipse. Tentando botar elas todas no meio. Ah, mas Nico, se eu botar elas todas na ponta, tá errado? Não, não tá errado. Daí tu vai ter uma forma diferente, tá vendo? Mas se tu, por exemplo, quiser fazer uma cobra, tu não vai fazer assim. Tu vai fazer uma cobra com todo o movimento dela, e aí tu vai fazer as elipses dela assim, todas respeitando o espetinho e a cenoura, tá? Todo respeitando o espetinho e a cenoura, porque daí tu vai ter a tua cobra, ó. Vai ter a tua cobra direitinho no movimento dela. Tá vendo? E aí se ela for indo lá para trás, tu pode ir diminuindo, tu pode ir diminuindo as esferas. As elipses, desculpa. Ó. Então tu pode ir diminuindo, tá? Da mesma forma que ela chega aqui na frente, e tu pode ir aumentando, ó. Ele pode ir aumentando aqui, ó. Olha como dá a sensação de que a cobra tá vindo para frente aqui, tá vendo? E aí, logicamente, a gente pode botar a nossa cabeça da cobra aqui, né? Ela ficaria um pouco mais assim. É, ela ficaria um pouco mais assim. A gente pode botar a cabeça da nossa cobra aqui, os olhos lá e a boca aqui assim, certo? Ficou linda essa cobra, né? Parece um peixe. Tá, faz de conta que eu falei desde o começo que isso aqui é uma carpa, tá? Eu não falei cobra em momento nenhum. Isso aqui é uma carpa, tá? Mas enfim, dobrando cilindros, a gente já falou e eu quero que vocês entendam isso bem, tá? Faz o formato que tu quer. Então, por exemplo, aqui o formato ele é assim, é o formato de um braço. Então, beleza, faz o formato do braço, bota as elipses aonde tu quer e forma teu braço. Então, vamos supor que isso aqui é um braço de um cara. Vou botar assim, ó. O antebraço dele aqui assim. E aqui a gente tem o bíceps. E aí o ombro vai vir aqui. Tá vendo? E aqui a gente pode botar a nossa mão grandona daí. Tá vendo? Não tá parecendo uma mão isso, eu sei. É porque ela ficaria assim, ó. Tá? É como se ela estivesse em primeiro plano. Tá vendo? E aqui a gente teria que fazer um pouco maior e baixando mais, enfim. Tá? Mas façam isso aqui. Isso aqui é bem importante de fazer, certo? E cara, aqui é o momento chave. Tudo isso que a gente fez na aula, tudo isso que a gente trouxe na aula, é para que vocês consigam fazer isso aqui com tranquilidade, tá? Faça aqui com tranquilidade. Cara, tu vai fazer uma elipse, tu vai fazer um negócio. Se tu for fazer uh, a caixa torácica dele aqui, tá? Se tu quiser fazer, olha só, a gente já sabe recortar formas, então dá pra tu fazer a caixa torácica. Se tu quiser fazer seios, tu sabe que os seios tu não vai fazer ele redondo assim normal, né? Olhando pra, que nem isso, tá tudo olhando pra cima, tá tudo seguindo essa fuga, os seios eles vão ser assim, inclinados assim, certo? O rosto, qual é a fuga aqui? É assim, então os olhos eles vão ser assim. Tá? Aqui eu botei os olhos, eles ficaram péssimos, tá? Mas tu vai ter os olhos assim. Não dá pra ter os olhos assim. Tá vendo que fica estranho os olhos assim? Os olhos têm que estar inclinados junto com o nosso desenho, certo? Imagina óculos assim, por exemplo, né? Os óculos ficam mais fáceis da gente entender. Então, faça um desenho assim, porque, cara, isso aqui foi uma pose que eu fiz da cabeça. Eu desenhei a caixa aqui, o quadrado ali em cima, tá? E fui construindo o meu personagem até chegar nesse modelo aqui. Super suave, tá? Vocês vão fazer cilindros e vão entender. Aí depois, lógico, vocês vão estudar anatomia para conseguir saber fazer isso direitinho, né? Vocês vão entender que o braço parte de cima ele tem um tamanho,
A parte de baixo ele vai ter outro, principalmente se ele estiver indo para a perspectiva. E a mão também. Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer aqui, aqui e o braço, tá? Aqui a gente tem a caixa torácica, aqui a gente tem como se fosse a coluna vertebral, certo? E aqui a gente tem a nossa bacia. E aí vocês vão fazer o cilindro, por exemplo, das pernas, tá? Aí eu quero que vocês façam cilindros livres também, por exemplo, como se fosse um rabo. Isso aqui vocês não vão fazer uma estrutura e trazer cilindros, tá? Vocês vão fazer isso sozinhos. Então vai lá, por exemplo, assim, ó, vamos fazer um rabo aqui, ó. Fez o rabo assim. Vamos fazer o rabo aqui, ó. Tá? Agora o nosso rabo aqui, ele vai vir para esse lado e ele vai afinando. Então, eu vou fazer essa elipse menorzinha, tá? Fazer ela menorzinha, ligando aqui assim, certo? Deixando a curvinha daqui sempre maior que essa aqui. E aí, vamos supor que agora eu quero aumentar de novo o rabo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma curvinha para cá e vou fazer uma outra aqui, ó. Tá. Agora eu aumentei e daí eu quero diminuir ele, então. Vamos voltar e fazer aqui e fazer assim, ó. Fazer um cilindro aqui e o outro aqui assim, ó. Pronto. Tá? Eu já tenho meu rabo bem estranho, né? Mas quando eu quiser desenhar meu rabo, eu já sei que ele faz esse movimento aqui. Posso até fazer uma dobrinha aqui assim, né? Tá? Então eu já consigo ter a dimensão do rabo que eu estou fazendo aqui. Certo? Então, isso aqui, ó, é bem legal de vocês fazerem, que nem uma saia. A gente tem uma saia aqui, né? Uma saia. As duas partes de baixo ali, tudo certinho, tudo tranquilo, né? Aí a gente tem aqui também, ó, como se fosse um braço, braço, antebraço e a mão. E aqui ele tá como se fosse assim, tá vendo? Ó, mão e os braços. Cara, isso aqui para desenhar é muito melhor para vocês desenvolverem esse conhecimento, esse costume com anatomia. É muito melhor. É muito mais fácil vocês fazerem poses assim, tá? E aí vai fazendo a curvinha de cada uma das coisas. Então, por exemplo, assim, ó, aqui a gente vai poder entender. Isso a gente vai estudar depois, não é nesse curso, tá? Isso aí um outro dia vocês vão ter que ir buscando para estudar. Ó, aqui eu vou fazendo todo o movimento do corpo da pessoa. Olha só que legal que fica. Eu consigo entender todo o movimento do corpo da pessoa só adicionando essas linhas de contorno. Ó. Olha só que legal. Tá vendo? Fica mais fácil de eu produzir dessa forma do que eu chegar e tentar desenhar uma perna, um joelho, aí desenha aqui a parte de trás, desenha a panturrilha, tá? Aí desenha, vai lá e desenha o pé. Tá? Para eu fazer isso aqui, fica mais complicado de eu saber o movimento. Tá, e que parte é isso aqui? Ah, isso aqui é a lateral da perna, tá? Beleza. Então aqui é a parte de cima. Fica muito mais complicado de eu sair fazendo direto. Por isso que a galera fala muitas vezes, eu não sei desenhar. Lógico, porque tudo isso que nós aprendemos nesses até agora 4 dias, a pessoa simplesmente pula. E quando ela pula, ela não quer saber de nada. Ela só pula e pronto, ela não estuda nada. Entendeu? Então por isso é importante a gente ter essa noção de que tudo que a gente vai estudando de base assim serve para que a gente depois entenda como desenvolver as coisas de forma mais rápida. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá para os exercícios para praticar, que são os que você não vai fazer, né? Eu não sei por que que tá isso aqui, mas enfim. Depois eu arrumo isso aqui, tá? Vamos lá. Eu quero que tu faça 20 espetinhos de cenoura, certo? Eu quero 20 espetinhos de cenoura. Cara, isso aqui é super fácil de fazer. Eu quero que tu faça isso aqui, tá? E faz a conferência das elipses, certo? Faz o espetinho de cenoura e faz a conferência. Pô, aqui, cara, tá, eu tenho que botar um pouco mais. Pera aí, vou ajeitar assim. Muito barrigudo embaixo, tá? Acho que assim ficou melhor. Beleza. Vem pro próximo. Aqui, ficou legal. Aí fez um outro. Não, pera aí que tem que botar mais pra baixo. Sabe, tipo, faz essa crítica analítica contigo, tá? Faz essa crítica analítica contigo.
E depois eu quero que tu faça 10 formas criadas por elipses. Então, vou fazer isso aqui, tá? E aí eu vou vir lá com o meu azulzinho e vou fazer isso aqui, ó. Então eu vou fazer as 10 formas assim, tá? Cara, tu pode fazer isso aqui como tu quiser. Ah, eu quero que a minha forma pare aqui. E agora aqui eu quero que ela faça isso aqui, ó. Pronto. Pronto. Foi lá e fez uma forma. Beleza. Eu quero que tu faça essas formas assim, tá? Faz 10 formas dessas, bem tranquilo. Braço aqui, se vocês quiserem pegar braço e fazer o braço assim, ó, imagina que teu braço tá assim, tá? Tu vai pensar, ó, ombro, bíceps, antebraço. Fechou isso aqui? Vai lá e faz teu ombro, bíceps, cotovelo aqui, né? Opa. Antebraço. E aqui tu pode botar a tua mão, tá? Eu quero que vocês façam 10 desses aqui, beleza? Depois eu quero que tu pegue e faça cubos em perspectiva e encontre esses cubos. Cara, faz esse exercício repetidas vezes até a tua cabeça entender que, isso aqui é assim. Esse aqui é assim, então ele vai ser assim. Esse aqui é assim, então ele vai ser assim. Tá? Esse aqui é assim, então ele vai ser assim, ó. Tá? Faz assim e não te apega muito a, pô, isso aqui não ficou certinho. Beleza, esquece, esquece. O que tu precisa entender é essa lógica aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser assim. Pronto. Assim, pronto. Esse aqui vai ser um pouquinho menos, então ele vai ser assim. Ah, esse aqui não muda, não muda. Esse aqui que vai ser assim. Então a gente vai fazer ele mais inclinadinho para cá, tá? Esse aqui que a fuga é assim, ele vai ser assim. Pronto. Quero que tu faça isso, tá? E agora, para finalizar, eu quero que tu faça as elipses nesses cubos. Então encontra elas onde é que ela, como é que elas são, tá? Aqui é bem fácil de fazer, tá? É bem fácil de fazer, mas eu quero que tu encontre com a tua cabeça, certo? Profundidade aqui, então, profundidade fez o X, profundidade fez o X, opa, profundidade fez o X, vai lá. Tá bom? Eu quero que vocês façam isso aqui, tá? Aqui a gente vai ter um oval, né? Tá? Eu quero que vocês façam isso aqui. E, cara, 5 blocagens com cilindro de pessoas. Não precisa fazer a cabeça se tu tiver dificuldade, mas faz com o cilindro, tá? A própria cabeça pode ser um cilindro. Quando chegar aqui assim, ó, tu pode botar o cilindro e pronto, é a cabeça. Entendeu? Não tem problema, tá? Se tu quiser, pode fazer um cilindro aqui do pescoço e aí pode fazer uma caixa. Pronto, isso aqui é a cabeça. Pronto, isso aqui é a cabeça. Ficou linda essa cabeça. Parece um robozinho aqui. Tá? Faz 5 pessoas. Pode pegar fotos de referência de poses, tá? Faz 5. E depois, cara, brinca com posições e objetos. Ah, mas eu vi um personagem que ele tá com a perna assim, a outra perna assim, e a outra. Aí ele bota o pezinho aqui. Cara, esquece fazer tudo direitinho, tá? E aí aqui ele tá com essa perna esticada. Aí depois ele tem a outra perna assim. Opa. A perna esticada. Aí depois ele tá com a perna assim. E o pé vem pra frente assim. Pronto. Olha lá. Já fez mais uma pose, certo? Essa pose pode funcionar para um sapo que tu for desenhar. Pode funcionar para uma pessoa que tu for fazer. E tá vendo que assim as coisas parecem ser muito mais fáceis da gente desenhar? Assim parece muito mais tranquilo que a gente tá... Ó. A gente sabe até como fazer o nosso pé aqui, ó. Olha isso aqui. Já temos uma pose. Tá vendo? Fechou? Então brinquem com essas poses. Brinquem com essas poses, tá? Brinquem com tudo isso que está sendo entregue, com tudo isso que está sendo feito para vocês. Aprendam a errar. Aprendam a fazer as coisas errando. Beleza?
Bom, galera, sobre essa aula é isso. Eu sei que ela ficou um pouco mais longa do que as outras, apesar do tempo ser menor, mas ela fica muito mais chata, porque ela realmente é mais chata essa aula. Mas eu espero que tudo isso que foi explicado para vocês antes sirva para que vocês nunca mais precisem fazer isso aqui na vida de vocês e vocês consigam fazer isso só direto aqui. Então sobre essa aula é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Amanhã a gente vai para a nossa quinta e última aula, onde a gente vai aprender a pegar todo esse conhecimento que a gente teve até agora e transferir para um desenho real. Então de fato a gente vai pegar, aprender a fazer desenhos baseado em imagens que a gente vai ter da internet e depois vocês vão conseguir desenvolver esse Dynamic Sketching, essa forma de desenhar praticamente todas as coisas que vocês verem, puderem imaginar, coisas do tipo assim. A gente começa a desenhar baseado com referências, mas depois, obviamente, a gente vai aprendendo a desenhar muitas coisas de cabeça. E não esqueçam de dar o like, se inscrever aí no canal e comentar aqui embaixo. Principalmente comentar, tá? É uma das coisas mais importantes pra gente saber se o nosso conteúdo tá chegando de fato em vocês, se vocês estão gostando realmente desse conteúdo que a gente traz, porque senão não adianta nada a gente trazer esse conteúdo e vocês não gostarem, né? Então é isso, até a próxima aula aí. Valeu!